Voltamos agora com a parte final do programa, Memória.doc, falando sobre a Primeira República, ou para alguns a Velha República, na verdade era a primeira mesmo. E a Primeira República na Paraíba, com o paraibano Epitácio Pessoa. Como é que foi a eleição do Epitácio? Olha, Epitácio era uma pessoa que já se tinha destacado. Ele foi eleito deputado federal, deputado à Constituinte, aquela Constituinte de 1890, né, foi o mais votado da Paraíba, e ele se projetou na Constituinte. Era um grande orador e que foi chamado a Patativa do Norte. Inteligente. Inteligentíssimo, grande argumentador. Quando houve a renúncia forçada de Deodoro e a posse de Floriano, Epitácio continuou na oposição. Mas Floriano tolerou, ao contrário do que fez com outros. Floriano, deixa o menino falar. Deixa o menino falar, né? Ele sabe. Inclusive, dizem que Floriano chegou a oferecer a Epitácio, o comando político da Paraíba, chegou a oferecer a Epitácio o Ministério das Relações Exteriores, que a Epitácio não aceitou. Bem, aí Epitácio muda a situação aqui na Paraíba. Quando o Campos Salles assume o governo, então nomeia Epitácio ministro da Justiça. O que causou uma surpresa muito grande, porque Epitácio estava no ostracismo praticamente, né, na oposição. Aí Campos Salles tem um livro, que é de memórias, da propaganda da presidência, e ele explica que a admiração que tinha tido por Epitácio nos trabalhos da Constituinte, do qual ambos participaram. Poucos meses depois, abre-se uma vaga no Supremo Tribunal e Epitácio é nomeado ministro do Supremo Tribunal. Ministro do Supremo. Passou 10 anos somente. Ele teve problema de saúde, foi ao médico aqui no Brasil, no Rio, e foi à França e foi aconselhado a deixar se aposentar. E se aposentou, por invalidez. Por invalidez. Mas ele disse o seguinte, depois, a invalidez para um cargo, uma função para um cargo, não significa invalidez para todos. Tanto que pouco tempo depois, Epitácio é eleito senador pela Paraíba. Né? Senador projetou-se muito no Senado e quando Rodrigues Alves foi escolhido em 1918 como candidato, os partidos eram praticamente, os partidos eram estaduais, aquilo é como um clube, não havia justiça eleitoral, não havia registro, nem nada. Juntavam-se algumas pessoas, bom, está fundado o partido tal. Aí ele candidato, fulano é candidato, não era registrado. Mas os partidos estaduais se reuniam para apoiar o nome. E então havia combinado com um banquete lá no Rio. E tinha um orador. O orador oficial desse banquete foi Epitácio. E fez um discurso tão aplaudido que foi chamado de discurso plataforma, como se fosse a plataforma de governo. Bom, a eleição termina a Primeira Guerra Mundial, né? E Epitácio é designado para dirigir, presidir a delegação brasileira à Conferência de Versalhes, que deu origem ao Tratado de Versalhes, que encerrou a guerra. Rodrigues Alves, como eu falei, morre, sem assumir, tinha que haver eleição, e houve uma certa disputa interna entre os mineiros, que achavam que era a vez dele, porque tinha sido ele escolhido um paulista, e os paulistas que diziam que a escolha de Rodrigues Alves não valia, porque ele tinha morrido. Queria, então, a posse. Aí, para pacificar, lembra o nome de Epitácio, que está na Europa. É escolhido, eleito, novamente Rui Barbosa se candidatou e perdeu. É verdade que ele foi eleito, não estava nem aqui? Não, estava na Europa, lá em Versalhes. Que coisa. Eleito sem estar presente. Não fez campanha? Não fez campanha, nada. Aí ele vem para o Brasil
Aí ele foi convidado por vários países da Europa, Estados Unidos e tudo, para visitar. Teve alguns países europeus. Pegou um navio, foi aos Estados Unidos, veio para cá, fez questão de que o navio tocasse ali em Cabedelo para via Paraíba, foi ao Rio, passou uma semana organizando o ministério e assumiu. E teve uma inovação no ministério, ele colocou civis nos ministérios militares. Ele criou a primeira universidade do Brasil. A chamada universidade, que era chamada Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Criou o rádio. O rádio no Brasil foi instalado por ele. Eu ia chegar no meu livro, eu falo sobre isso. Foi o primeiro locutor, né? Foi quem primeiro falou no microfone. É uma propaganda que gravaram o discurso dele. Né? O primeiro pronunciamento. Houve o centenário da independência, uma exposição internacional, muita gente prestigiada. Entre os mais destacados, o presidente de Portugal e o rei da Bélgica. Né? Alberto, né? O rei Alberto. Alberto da Bélgica. E houve muitas coisas, mas principalmente ele criou um Serviço Nacional de Saúde que não existia, uma superintendência de abastecimento que não existia, e principalmente as grandes obras que ele fez aqui no Nordeste, né? No sentido de combater as secas. Porque tinha havido uma seca muito grande em 1915, saíram 3 anos de relativa chuva, e em 19 veio outra seca maior. Havia a Inspetoria de Obras contra as Secas, que tinha sido criada por Nilo Peçanha. Nilo Peçanha. Mas não tinha, a atuação era muito tímida, não é? Pífia. Pífia. Aí a Epitácio, então, deu o nome de Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, que em 1955 passou a ser o DENOX, Departamento Nacional de Obras. O senhor, como historiador, professor Humberto, qual digamos, o ponto mais importante, mais positivo na administração do paraibano Epitácio Pessoa? Bom, então, o ponto onde se dedicou mais foi exatamente o combate às secas, mas houve essas outras preocupações dele, com a saúde, com o abastecimento público, com o ensino através da universidade. Então, ele teve uma administração, uma visão ampla de conjunto. E outra coisa também, não é? Ele era um homem, claro, como todo político, tinha oposição e foi muito criticado. Ele nunca deixou nada sem resposta. Mesmo como presidente da República, saiu um artigo contra ele mesmo redigiu um outro contrário. Viu? E ele, então, ele disse uma coisa que depois foi repetida por Zé Américo de Almeida. Sim. Administrar é contrariar interesses. Pois é. Professor, a verdade é que nós passaríamos o dia todo conversando sobre a história da Primeira República, mas eu queria, pelo menos, deixar para o telespectador esse nosso interesse em falar um pouco da história da Primeira República, em lembrar o Epitácio Pessoa. Eu espero até que o senhor volte em outra oportunidade para a gente falar, inclusive, mais especificamente sobre Epitácio, que eu sou fã do Epitácio. Professor, foi um prazer enorme muito obrigado aqui, viu? E que o senhor possa voltar em outras oportunidades. Estarei sempre às suas ordens, sempre, como eu disse a Silvia, que é a nossa né? produtora. Eu sou aposentado, tenho disponibilidade total de tempo. Total de tempo, né? Nós conversamos com o professor Humberto Melo, ele falou sobre a Primeira República, ou República Velha. Nosso interesse era que chegasse até quem foi e como atuou Epitácio Pessoa, que é o patrono da casa. E a gente espera, noutra oportunidade, voltar com o professor Humberto aqui, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo Memória.doc.